Boa noite. Olá, queridas amigas, queridos amigos. Mais um encontro daqueles para lá de especial com vocês. Eu estou bastante feliz porque quartas agora e as quintas-feiras a gente tem se encontrado. Bom, essa semana será hoje, amanhã nós não teremos encontro, né? Provavelmente a semana que vem, tá? Na quarta-feira, mas a gente vai avisá-los, tá? Quero desejar a todos vocês uma noite de muita paz, de muito amor, uma noite quente de verão, quase verão, né? Uma noite de alegria, uma noite de conhecimento e uma noite de agradecimento também, né? Mais uma oportunidade que a gente tem na vida de estarmos juntos. Eu com muita alegria por contar com vocês aí do outro lado. E aí eu vou fazer aquele pedido que eu faço sempre nos nossos encontros, né? Curte, comenta, compartilha, porque é isso que faz com que a gente volte sempre, tá? A presença de vocês é bastante importante. As palavras de vocês, o incentivo de vocês é importante. E nós estamos aqui mais uma vez com uma convidada muito especial, já é nossa convidada. Ela tem cadeira aqui cativa, né? Ela é a concurso nesse concurso aqui, tá? Então nós estamos hoje com a querida advogada, querida amiga, querida colega, Luciana Paiva, tá? E nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante que eu sei que tem muita gente cheia, como eu, como todos nós, estamos cheios de dúvidas, muita coisa para se esclarecer. Com certeza não esclareceremos tudo essa noite, né? Mas hoje a gente vai abrir um lequezinho aí que vai nos possibilitar, né, entender um pouquinho mais esse processo de mudança, o que exatamente está acontecendo. E especialmente nós, mulheres servidoras públicas, nós mulheres empregadas domésticas, nós mulheres donas de casa, nós secretárias do lar, como alguns estão, né, usando essa nomenclatura, né, mas empreendedoras, mulheres empreendedoras. Então todas vocês que já participam, que já participaram, chamem outras mulheres, chamem outros colegas, homens também, venham todos aqui, né, para nos ajudar a construir o programa de hoje, Ela por Elas, na TV Liberdade, tá? E eu aproveito e já para dar uma boa noite especial para o Kainan, que está ali nos botões, para o Vladimir, para o Marcelo, para minha linda filha Alice, que está aqui hoje, a nossa musa do programa Ela por Elas, tá? E a nossa convidada, Luciana Paiva, que eu passo a palavra para suas considerações iniciais, o seu boa noite. Ai, boa noite, obrigada, sempre um prazer estar aqui. Uma boa noite para o pessoal da equipe, para a Alice, que sempre está conosco, né? Faz tempo que a Alice está sempre conosco. E vamos falar hoje sobre um assunto que não é o que eu costumo falar, porque eu tive uma mudança na minha vida. Eu comecei a trabalhar, quando comecei como servidora pública, né? Comecei a trabalhar na Procuradoria, assessorando a doutora Liliane, sob o comando agora do Dr. Igor, primeiro do Dr. Heitor. Eu comecei a trabalhar na parte da previdência dos servidores públicos, fazendo pareceres de aposentadoria. E aí eu comecei a perceber que nem todo mundo, já sabia, na verdade, né, que o trabalhador privado e também o servidor público às vezes não se prepara ou não tem noção, né, das possibilidades e das questões que são importantes ser levadas em conta, né, da questão da aposentadoria. Também acho que é uma coisa que eu tô com 46 anos, acho que o tempo vem vindo e a gente começa a pensar em coisas que nunca pensou antes, né? Até uma guria. Ah, sim. Por dentro, sim, né? Mas a gente começa a pensar, né? Começa a despertar aquela questão. Aquele futuro que a gente acha que tá muito... Às vezes não é nem tanto a questão de tu querer ficar, como vou te explicar, eu quero ficar descansando só, relaxando, trabalhei bastante. Não, mas às vezes é tu pensar assim, até que idade será que eu vou trabalhar com excelência? Entendeu? Até que idade será que eu consigo trabalhar, entendeu? Dando o meu melhor. E até que idade meu corpo vai aguentar. Claro que para mim, para nós que a gente trabalha num ambiente, mas aquele trabalhador, servidor que trabalha com um trabalho mais pesado, até que idade, né, ele vai aguentar? E nós que trabalhamos com a questão assim muito a coluna, a cabeça, sabe? Até que idade a gente vai aguentar?
Então a gente precisa falar. E parece que quando as leis, a maioria das leis são feitas com relação ao trabalhador, essas questões não são consideradas, nos parece, quando a gente vê o resultado. Nós tivemos um endurecimento da legislação agora com a emenda 103, emenda constitucional 103. Ela trouxe muitas alterações significativas, né? Para o servidor público tem algumas coisas bem, assim como e que foram automáticas, que é a impossibilidade da incorporação. Quem é servidor público e está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Sabemos, e vamos chorar um pouquinho. Sabemos, vamos chorar. Nós não incorporamos mais nada, ou seja, aquela função gratificada, aquela gratificação de função, nada mais disso é incorporado, tá? O salário para levar para a aposentadoria. Enquanto a gente está trabalhando, está recebendo. Depois, a gente não leva, né? Não contribui e não leva para a aposentadoria. Essa é o servidor público automático, assim, foi a questão mais... Mas primeiro, é importante falar sobre... amanhã é o dia dos direitos humanos, né? Isso. E falar sobre previdência é uma coisa importante porque faz parte desse contexto, né? Dos direitos humanos, faz parte, porque é um direito social a previdência. Sim, garantia de dignidade. Porque ela é intimamente ligada com o princípio da dignidade humana, enfim, porque é o que vai... A própria conservação da vida. Esses direitos sociais, eles são, né, a coletividade, ele interessa para a coletividade, ele é importante para que as pessoas tenham qualidade de vida. E autonomia, né? Autonomia. Então, aí a gente cai pro lado da mulher, né? Porque nós estamos nesse período de 16 dias de ativismo. Deve ter sido amplamente falado, mas nesses 16 dias de ativismo que encerra... Foi amplamente falado, mas sempre que tu estiveres conosco, a tua fala vai ser muito especial sobre isso. Tá bom. Que eu sei da tua história, do a gente vai falando de cada um, vai misturando tudo junto e misturado. Aí, quando a gente fala de previdência, a gente também está falando da qualidade de vida. E é uma coisa que há perspectiva de futuro. Hoje nós temos uma gama enorme de trabalhadores informais, né? Que a gente chama de empreendedores, uns chamam de correria, né? Tem várias situações e as pessoas às vezes não têm condições de projetar esse futuro porque estão sempre na correria, esgoeladas, né? Mas o apelo que a gente, né, faz, pense na aposentadoria. Sobretudo você, mulher, pense na aposentadoria. É muito importante porque é a programação da autonomia, entendeu? A autonomia desta mulher. Agora a gente vai falar, né, especificamente com esse enfoque. Nada contra os homens, mas não. Hoje nós vamos falar de mulheres. Então a gente está falando, mas aproveita também para homens, porque a situação a regra é um pouquinho diferente na questão da idade. Porque nós, sabe por que é um pouquinho diferente? Porque nós somos mais frágeis? Não, é porque nós trabalhamos muito mais. Esses ombros, né? Os nossos ombros carregam muito mais. Essas nossas barrigas geram filhos, nossos ombros... apoio de uma família. Muitas vezes, né, nós temos um número expressivo demais. Eu não sei hoje, o dado de hoje, mas é um número expressivo demais de mulheres que são chefes de família. 82%. Pois então, tá, mas tu me ajuda. Né? Nós temos um número super expressivo de mulheres que têm essa questão de provém o lar, são provedoras. E nós temos também um número imenso, que agora também é um assunto que é teu, aqui no âmbito do município, que é a questão do idoso, da mulher idosa, que também ela tem um percentual, também não tem um número, se tu tiveres... O número de mulheres? Mulheres idosas que mantêm... 76%. Pois então, também... É um número muito grande. É um número super expressivo, né? Então, E a população vagense, desculpa, já está em 48% de idosos. Já? Já. Bom. É muito, né? Muito. Isso é a melhora da qualidade de vida. Então, assim, ó, mais ainda... Então, com o aumento mais oportuno o programa de hoje. Pois então, com o aumento dessa questão da idade, da qualidade de vida, a gente precisa pensar no que vai fazer depois de uma certa idade, quando o corpo não aguentar mais, quando a gente... Ou
simplesmente porque trabalhamos, né? E queremos descansar. Então, é muito difícil tu falar para uma pessoa, tipo assim, eu ganho R$1.000, eu tenho uma família para sustentar, mas eu não tenho nem R$10. E eu entendo, não tenho R$10 para pagar a previdência. Não tenho esse dinheiro. Não vou me programar, não tenho esse valor. Esse dinheiro tô falando R$10, assim, né? Não uma coisa. Então eu tô falando assim, não tenho esse dinheiro. Mas tem que começar a pensar assim, eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho que pensar de onde. É duro isso, né? De onde eu vou tirar, porque eu vou precisar me programar, porque vou precisar. Vai chegar um momento da minha vida em que, se eu não tiver pensado nisso, eu vou me arrepender. Isso é certo. Essa é a questão nua e crua é a questão da previdência. É melhor garantir economizando os R$10, R$11. Porque 11%... Não tô falando R$10, R$11. Agora a gente entra na questão das alíquotas. Mas tô falando assim, numa maneira... Sim, né? O que hoje a gente considera que não pode abrir mão, né? O que ele nos garantirá no futuro... não tem preço. Não tem valor. É um valor. Assim. Então, na verdade, eu fui autônoma toda a minha vida, sou autônoma ainda até hoje. Mas... eu digo para as minhas colegas que trabalham comigo, elas são mais novas, eu digo, eu sou a velha, mas eu sou a mais nova. Eu, da minha sala, eu sou a servidora com menos tempo. E tenho colegas que começaram a trabalhar super cedo e que estão apavoradas, porque a gente está chegando num ponto que talvez tenha que trabalhar 35, 40 anos, mesmo as mulheres, entendeu? Eu estou indo para os 34 anos. 34, parabéns! Eu sou de uma família que trabalhou, meu pai trabalhou até 2 anos atrás. Ele tem um abraço para o pai. Ele não está me ouvindo, mas porque tem jogo, algum jogo tem hoje, não é? Tem um baita jogo então hoje, ele do campeão do mundo. Com certeza ele está assistindo o jogo do Inter. Se tem. É do Grêmio? Acho que agora é do Grêmio. Mas ele tá secando, então. Tá secando. Tá secando. Aí, então, tava te falando... mas é muito cruel eu dizer, porque tem alguém na minha família que trabalhou até essa idade, que todos poderão trabalhar até 75 anos. Não é a mesma coisa para todo mundo. Entendeu? Sabe? Importa a qualidade de vida, a classe social, enfim, N milhões de coisas importam nessa equação complexa, né? Porque dizem assim, fulano trabalhou até tal idade. Sim. Mas e qual era a atividade? Mas e a história dessa pessoa? E a atividade? Como... virando massa, tu vai, sabe? Até os 75 anos? Porque todas as atividades de trabalhos, empregos, correrias, empreendedorismo, e tudo é digno e tudo é trabalho. Sim. Mas a gente precisa entender que tudo isso é diferente. Eu não posso pensar... Exige do corpo físico. Eu não posso esperar, sob a perspectiva daquela pessoa, que ela vá... Como outra que trabalha num escritório ou num cargo de chefia. Eu não posso colocar todo mundo nas mesmas condições que nem todos. Porque somos diferentes. Somos iguais, mas temos que ser iguais sendo diferentes. Respeitadas as diferenças. Respeitadas as nossas diferenças. E assim a gente precisa pensar que tem a previdência, que a gente tem que contribuir. E isso é muito importante. Olha só. Vamos dar boa noite para quem está por aqui? Vamos dar boa noite. Então vamos lá, vou dar boa noite. As perguntinhas. A Gláucia, a Camila, o Vlad, boa noite. A Tayana Carvalho, que é psicóloga lá na coordenadoria. Beijo. Beijo para a Cândida, ela está dando aqui boa noite para a Cândida e para a convidada. Muito obrigada, boa noite. A Tânia Tomás, que é assistente social lá na coordenadoria. A Cleonice Iangurdes, como diz o Oscarino Iangurdes. Ele adora dizer assim. Beijo, Cleuzinha. A Gladys Gonçalves, tá? Beijo, boa noite, Gladys. A Tayana está dizendo que tema importantíssimo. Precisamos ter o conhecimento sobre as leis para que possamos nos empoderar. Verdade.
Isto é pensar em empoderamento. Isso é uma forma de pensar em empoderamento. A Camila está dizendo que tema importante hoje. A Gláucia, beijo. Tá dando boa noite, Luciana. Boa noite, boa noite. A Cleonice está dizendo, adorei saber sobre a aposentadoria. Todo mundo gosta, né? Todo mundo, né? Enilton Trindade Alemão. Boa noite, querido. Muito obrigada pelo prestígio sempre, né? Que bom que tu estás aqui, né? Que bom que os homens, os nossos amigos, eles nos prestigiam também, porque eles têm as mulheres nas suas vidas, né? Sim. Então vamos contar para elas, chamá-las para que elas possam também se inteirar do que a Luciana nos trouxe hoje, né? A Gláucia Quadros disse ainda que tema importante. Parabéns por trazer mais essas informações. O Davi está dizendo que tema importante, principalmente pelas mudanças que teve na legislação. Por isso a gente convidou, né, a Luciana, a querida Luciana, que está sempre se atualizando e ela se importa, se preocupa, né, com todo mundo, mas especialmente com as mulheres. Ela está sempre procurando cooperar, né? E é isso que a gente sempre trabalhou, desde que ela trabalhou conosco lá na coordenadoria, que nós temos, né? Não é aquele dever que a gente diz assim, é só obrigação, não, né? É uma questão de empatia mesmo, né? Todas nós mulheres devemos fazer coisas boas por outras mulheres, porque só assim a gente vai tirar mais mulheres, né, de situações que hoje a gente considera tão triste, que a gente lamenta e que vive tendo que recorrer a várias políticas públicas para amparar. Então, que bom que vocês estão aí, estão prestigiando. A Gladys diz parabéns pelo assunto, importantíssimo. A Marta Helena Romero, que também é advogada, está ligada aqui. Boa noite, Martinha. A Marta Helena, ela é advogada e é professora também no município. Temos muitas, né? Muitas servidoras, professoras e advogadas. Beijo para Berenice também da Luz. Beijo, querido. Obrigada por estar aí. Boa noite, Marcelo. Marcelo deu boa noite. Escapuliu. Gente, assim, ó. Nós tínhamos, eu e a Luciana, quando conversamos, a gente pensou principalmente naquelas pessoas que eu no início falei para vocês, né? Naquela mulher. Na mulher que é dona de casa, na mulher que trabalha com serviço doméstico, que é empregada doméstica, na mulher que empreende e na mulher servidora pública. E aí, Luciana, a questão da servidora pública, que estou eu, né? Eu já sei que eu vou ter que ficar mais 5 anos. Eu tenho mais 5 anos ainda. Por quê? Porque eu tenho que completar 30 anos. Não sei, eu não fiz teu parecer ainda. Tu vai ver. Eu não vi a tua ficha Eu não ainda. sei nem se eu quero que façam. E o parecer não mente. Não. Então é mais. Na verdade, eu disse 5 anos, mas são 9 anos. São 9? São 9 anos mais. Bom, assim, ó, para a questão da servidora pública, a servidora que está nos ouvindo, é assim. O município ainda, porque assim, a emenda 113 ela chegou com algumas alterações, como é o caso das incorporações, para proibição das incorporações, que são automáticas. Não precisa a legislação do município fazer, o legislativo fazer alguma lei para adaptar a legislação. Mas as outras questões, o município terá um tempo, né, para se adaptar, e algumas outras também é uma opção se adaptar ou não. Então, no município de Bagé, a gente tem aposentadoria especial para o professor, né, de 25 anos, tá? Qual é o professor? Porque não é todo professor. É aquele professor que está exercendo atividades exclusivas do magistério. Sala de aula só? Direção, supervisão e orientação. Então, essas têm direito a... Então, às vezes, também, assim, a professora traz um tempo privado, trabalhou numa loja... contamina, como eu digo, o tempo. E aí, então, ela não pode mais se aproveitar da aposentadoria especial e tem que se aposentar com 30 anos. Tá? Então, nós temos 2 tipos de aposentadoria. Temos essa especial. Depois temos as voluntárias, que é por tempo de contribuição, que é aquela que tu tem que ter 30 anos se mulher, 35 anos se homem, 55 anos se mulher, 60 anos se homem. E aí, essa é a por tempo de contribuição. Para o servidor público. Para o servidor. Estou falando dos servidores, né? Então, vamos falar primeiro dessa parte aí, que é a parte que eu mais lido, assim. Então, o servidor e a servidora tem que cumprir um tempo X de contribuição, que eu falei agora, e um tempo, ter uma idade X, para eles poderem, né, requerer essa aposentadoria.
esse servidor, se ele entrou antes de 98, ele tem direito a uma coisa que a gente chama de integralidade dos proventos e paridade, ou seja, ele vai receber o mesmo valor que o servidor da ativa e ele vai ter os reajustes conforme o servidor da ativa, tá? Esse servidor antigo, depois disso não mais. Aí o cálculo é feito de outra forma. Meu Deus, não. Tá? Que é uma matemática mais complicada, mas aí o cálculo é feito de outra forma. Para os que entraram depois de 98. Para os que entraram até 98, completaram os requisitos pós 2003, tem essa regra, eles mantêm paridade. Mantém paridade e integralidade em relação aos servidores que entraram depois. Aí tem uma outra matemática para fazer, aí é outro E significa que há perdas. Quando diz que tem outra matemática, é que aí porque eu sou advogada, não sou contadora, mas eu sei que a perda, vem isso, tem perdas, né? Tá. Aí quando a gente está falando, daí temos a outro tipo de aposentadoria voluntária, que é só por idade, tá? E aí o servidor tem que cumprir uns requisitos. Ele tem que ter 65 anos, se homem, 60 mulher, e ele tem que ter 10 anos de serviço público, 5 anos exercendo o mesmo cargo, são alguns pequenos requisitos. Mas esse tipo de aposentadoria, aí as perdas são maiores, porque ele é meio proporcional, né? A aposentadoria é proporcional? É uma espécie de proporcionalidade, né? Ela não vai ser paga integralmente. Isso é uma coisa que ninguém sabe, e aí a gente às vezes fica com vontade de dizer para você pegar o servidor e dizer, olha, meu filho, não faça isso, porque vai perder muito dinheiro. E aí temos também as aposentadorias que não são voluntárias, que é a compulsória, que ela é, na nossa legislação, 70 anos, mas nós temos uma decisão, um julgado, que determina que a aposentadoria compulsória, ela é 75 anos. Meu Deus. Deu uma piora um pouco, fica um pouco pior. Agora vamos para a parte... tu sabe, a Alice falou agora, a gente brinca com, né, a minha geração, que é a geração dos 40 anos, a não ser que tenha um tempo grande de contribuição, nós estamos entrando numa parte de uma geração que vai se aposentar com muita idade. Gente, eu só gostaria, aqui tem uma pergunta. Olha só, antes de falar, eu gostaria de justificar, porque nós estamos passando por um período de pandemia bastante delicado e eu e a Luciana optamos por ficar sem máscara para poder falar melhor com vocês aí do outro lado e aparentar melhor, né? Mas nós estamos distantezinhas aqui, tá? Pensamos sobre isso e decidimos, né, por escolha nossa, ficarmos aqui. Os colegas estão de máscara, tá? Vladimir está de máscara, o Kainan está de máscara, o Marcelo deu uma saidinha, estava de máscara também. Então, a gente está respeitando um certo distanciamento, tá? Entramos aqui, já tinha álcool gel, estava tudo cheirando a álcool, de tão limpinho tudo aqui, tá? Então, a gente está assim, e eu tô falando isso para vocês porque a gente precisa assim tomar esses cuidados, a gente precisa ser responsável. Não adianta ficar depois xingando, brigando com as autoridades, porque tudo é as autoridades. Não. Cada um de nós tem que fazer o seu papel e a gente é responsável. Então, os colegas estão aqui de máscara e nós duas estamos na mesa sem máscara e distantezinho, assim, chegamos a estar quase de ladinho uma para outra. Tá? Mas foi conversado sobre isso, tá? E eu gostaria, aqui tem uma pergunta, Luciana, que diz assim, ó: o que a mulher pode fazer para assegurar sua aposentadoria no futuro? Quais caminhos deve percorrer? O Davi que mandou a pergunta. Isso depende muito, depende bastante, depende de vários fatores. Se é uma mulher que... Agora vamos começar as outras saindo da servidora pública. Sim. No âmbito do município de Bagé. Porque no âmbito federal e no âmbito do estado já existem outras modificações, né? Que acompanharam a emenda 103. Essa exposição que eu fiz agora, eu estou falando do servidor de Bagé, tá? O servidor do Estado, o Estado do Rio Grande do Sul já fez uma legislação acompanhando a emenda 103 e o servidor federal também já tem algumas modificações, tá? Tudo baseado nessa emenda. E o que tu falaste agora há pouco era com relação ao município. Ao município de Bagé, tá?
que é especificamente com o que eu mais trabalho. Mas agora a gente pode falar da questão da mulher em si. Aí eu tenho aqui algumas anotações. A mulher que ela pode ser uma empreendedora autônoma e ela pode ser um MEI, que é um microempreendedor individual. Que nós temos aqui em Bagé um troço que é um troço. Uma coisa, algo que eu acho muito, uma coisa, um troço. Algo que eu acho muito fantástico é a Casa do Empreendedor. Sim. Né? Que eles têm uma parceria, creio eu, com o Sebrae, que é outro troço sensacional, né? O Sebrae ele é muito ligado com essa questão do empreendedorismo. Incentiva, aparelha, instrumentaliza, capacita e desburocratiza, porque no site tem vários links e canais. É um facilitador. E a Casa do Empreendedor segue essa mesma linha, né? Acho bem bacana isso. E então o MEI, né, ele contribui, ele vai lá, faz a sua inscrição como MEI, ele contribui, ele vai ganhar no máximo um salário mínimo, ele contribui, né, com aquela alíquota que é de 11%, tá? A alíquota, para quem não sabe, é o percentual que a gente desconta sobre o salário que a gente paga. E ele também pode contribuir como autônomo, porque aí ele é um microempreendedor individual, ele é como se fosse uma empresinha, né? Uhum. Então isso nós estamos falando vamos falar de mulheres que principalmente essa questão de pandemia, né? Assim, ó, muita mulher fazendo unha, fazendo sobrancelha, colocando cílio, arrumando um cabelo, né? E alguma coisa era o cabelo. Ah, tá. Desculpa, eu sou muito... Tá, mas assim, ó... Alguma coisa com o italiano. Não, sabe que não? Não. Mas eu também acho que não é só o italiano que bate muito as mãos. O espanhol também é assim. O português também. Mas é isso aí. Aí, divagações. Aí, tu sabe que tem muita gente, vamos falar de mulheres, homens e mulheres, né? Mas mulheres empreendendo, né? Fazendo bolo, fazendo torta. Já tinha, porque a questão do desemprego a gente não pode fechar os olhos, né? É uma recessão, ela é progressiva, ela está aí, né? A gente não precisa constatar aí, né? Funciona. É uma constatação, é real. Constatação, tá? Isso é. E os motivos, enfim, é uma constatação. E a gente tem essa questão. Então as pessoas começaram a empreender ou fazer a correria, como popularmente. Se virar. E começaram. Então tem quem faz o lanche, tem a que faz quentinha, tem a que faz... tem uma coisa que eu acho sensacional, é o churrasquinho na praça. Eu acho sensacional, aqueles espetinhos de coração. E aí tem essa questão da pessoa que empreende, né? Então esse é um microempreendedor individual e ele tem essa empresa que é ele, né? Ele pode contratar até um empregado e ele, né, faz esse desconto, ele ou ela. Ele pode contribuir de duas formas. Ele pode contribuir paralelamente, tá? Como MEI e como autônomo. Isso. Aí também a gente tem aquele trabalhador que ele é o autônomo. Então quem é o trabalhador autônomo? É a diarista, né? É aquela pessoa que faz limpeza diária de pátio, de áreas, assim. Tô falando assim, né? Aleatório, todo mundo imagina. Limpa um prédio. Uma costureira. Agora vem uma época do pessoal que trabalha muito limpando as piscinas, reorganizando jardins. Eu tô falando assim, né? Então essas pessoas também, tá? Contribuem. E nisso aí tá a dona de casa, que a dona de casa também entra nessa questão, né? Autônomo. Exatamente. E aí, então, ela, se é pra ganhar até, se tá inscrito no CAD único, e é para ganhar até um salário mínimo, essa pessoa que está inscrita no CAD único, ela paga 5%, tá? Se essa pessoa não está inscrita no CAD único, vai ganhar, ela paga 11% para ganhar o salário mínimo. Essa diferença, visto do CAD único, faz uma baita de uma diferença, né? E se ela quer receber o teto, que o teto do INSS chega mais ou menos em R$6 mil, aí ela vai contribuir com 20%. 20% toda a vida.
esse período. Aí vamos falar do tempo. Nós tínhamos antes 30, 35 anos de trabalho e 60 anos, 55, 60. E depois 60, 65. O que acontece agora? Agora nós temos uma regra de transição. Que a gente tem que fazer a soma da idade com o tempo de contribuição, tem que fazer tá? Então era 85, 95. Pontos, né? É o somatório. 85, tá, vamos começar do 85. 85 para mulheres, 95 para homens. E aí, progressivamente, ela vai crescendo até que nós cheguemos a 95 para mulheres e 100 para homens. Não, 90 para mulheres e 100 para homens. Isso vai dar 30... Isso, vamos supor, comecei a trabalhar com 20 anos, tá? Tá. Hoje, eu tenho que fazer esse score, sou mulher, tenho que fazer esse score de 96, tá? Comecei a trabalhar com 20 anos. Tu diminui, 86 na verdade, diminui 86 de 20. 62, 60. Não te assusta, te acalma. Ai, eu tô apavorada. Não, então essa é a regra de transição. Nós temos outras regras também, tá? Tem essa regra do score, tá? Nós temos também a regra para esse servidor que, porque também a gente estava falando antes, né? Do trabalhador que se aposenta com aposentadoria especial. Nós temos aqueles trabalhadores com 15 anos que se aposentam das minas. Os 20 anos são aqueles trabalhadores que estão expostos a agentes agora me faltou o termo, agentes biológicos, sei lá, essas coisas assim, 20 anos. E nós temos também os professores, acho que policiais são 25 anos, tá? Acho que policiais é 20. Só que esses têm que demonstrar, Cândida, que eles ficaram o tempo inteiro praticando essa atividade nociva, tá? A saúde. Porque, na verdade, tu ganha esses 15... a tua aposentadoria vai ser de 15 anos, porque ninguém aguenta trabalhar mais do que 15 anos numa mina. Imagina. Ou como policial, professor também é a mesma coisa. Profissional da saúde tem alguns também que tem aposentadoria especial, principalmente o pessoal que trabalha em hospital, né? Então, ninguém aguenta. Então, esse pessoal tem que ter exercido... É que envolve insalubridade e periculosidade. Né? Exatamente. Então, na verdade, é uma atividade perigosa, né? Insalubre, penosa, são as atividades que tem essa questão. Que sujeitam a pessoa a um desgaste. Sujeitam a pessoa ao estresse. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. E nós temos também a doméstica. A doméstica, ela tem uma diferença, porque agora a doméstica, ela tem o FGTS, tem uma série de modificações que tem um link específico no site da Previdência, para que tu possa... e aí, aqui eu tenho aqui, nas minhas anotações, se ela ganha até um salário mínimo, é 7,5 descontado dela e 8 do empregador, tá? Aí, a partir daí, vai aumentando progressivamente o desconto sobre a doméstica, né? Porque o do empregador permanece 8% percentual. E o dela vai aumentando? Vai aumentando. Que interessante. Por que interessante? será? Pois é, temos isso. E aí, pra gente voltar para aquela questão da tabela... E não tivemos discussão com isso, a gente não ouviu falar, né? Nessa questão de uma forma tão assim, ó, participativa em que as pessoas pudessem, né? Olha só, Luciana, tem uma pergunta aqui da Cleo que diz assim: eu tô com 60 anos e não consegui até hoje me aposentar e fui contribuinte. É que depende, assim, ó, isso aí depende de vários fatores, né? Depende do tempo de contribuição, se ele foi contínuo, se ele foi interrompido. Viu, Cleuzinho? De quando ela começou a trabalhar. Então, e essas questões, assim, ó, o INSS está parado agora, né? Parado não digo, mas eles estão... Não, eles estão em marcha lenta faz tempo. Faz tempo.
Né? Faz tempo. Aqui fica a nossa crítica. Fica, porque a gente sabe que nós lá mesmo no centro de idosos, com as pessoas idosas, aquelas pessoas que têm que passar por perícia, por várias situações, é tão difícil, é tão delicado, a gente não tem o que a gente fazer, não podemos fazer, eles dependem. As perícias é uma questão assim, terrível, né? E tu não tem o que não há o que como a gente ajudar, de verdade, né? E isso é desgastante, as pessoas sofrem. Maria Mendonça Rubilar, beijo pra ti, querida, obrigada por estar aí conosco. E aqui diz assim, que eu acredito que foi a Alice que colocou. Foi o Davi. A Casa do Empreendedor foi uma importante iniciativa para as pessoas que desejam empreender na nossa cidade, pois é um local que a pessoa consegue ter o auxílio necessário para se manter em atividade. Exatamente. Desburocratizou, né? Completamente. Como até a gente falou, né, Luciana, é um facilitador, porque a pessoa vai lá, ela consegue todas as informações e o suporte, né, necessário para ela continuar na atividade. Ou para iniciar a atividade. A Flávia Correia está dizendo assim, show! A Flávia é minha amiga, trabalha comigo na Procuradoria. Beijo, Flávia. Está dizendo, Lu, arrasando. Querida. Parabéns pelo tema e pela convidada. Com certeza. Querida, a Lu é sócia do Ela por Elas. A Flávia é colega e é uma querida amiga que trabalha, já vai fazer quase 3 anos. Trabalhamos juntos. Tá bem, Luciana. E me diz uma outra coisa que eu queria te perguntar assim, a gente falou para mulher empreendedora, a gente falou para mulher servidora, dona de casa, para mulher empregada doméstica, né? Tu conseguisse falar sobre todas as profissões de maneira das que são servidores públicos que têm aposentadoria especial, como no caso tu falou do policial, falou de alguns agentes de saúde, né? Sim. Dos policiais, que com certeza pela questão da atividade, pelo desgaste, pela exposição ao estresse de várias formas, né? Às vezes as pessoas colocam que o professor não precisaria estar, né? Se ele está no exercício, na verdade, na sala de aula, né? E também nessas carreiras do magistério. Porque a direção, a supervisão, a orientação são carreiras... e elas têm é magistério, né? Eu não sou professora, já estive professora. E o professor... Mas é um desgaste absurdo. Porque o teu trabalho não tem hora para começar nem terminar. Não, é porque tu programa a aula, né? Tu planeja, na verdade. Tu planeja, depois leva para corrigir em casa. Tu executa e depois tu ainda tem que fazer um relatório. O relatório final do desempenho. Do desempenho. Exatamente. E prestar contas para a escola. E como somos cobrados, né? Olha, eu tive uma carreira curta, porém muito marcante. Perdeu a escola, perdi eu que não é que eu não, meu máximo respeito, assim, porque é que na minha vida o direito sempre ganha. São as nossas escolhas, né? O direito sempre ganha, mas o tempo que estive professora foi mais de uma ocasião. Olha, é punk, né? Eu fui muito feliz, né, na minha carreira, né? E olha só o professor Lázaro, um beijo, professor Lázaro. Boa noite, o programa está ótimo, de grande relevância para a comunidade bageense. E o que ele está dizendo mais aqui? Um abraço, parabéns para a apresentadora, programa bem diversificado, apropriado para o momento. E a Tayana está dizendo parabéns pela live esclarecedora, muito importante. Tirando aí várias dúvidas. Que bom, que bom. Olha só, Luciana, uma coisa assim, a hora passa ligeirinho aqui, tu viu? Passa rapidinho, né? É que o assunto e sabe que eu procurei, quando eu estava vindo assim, falei assim, tem coisas que a gente vai falar e as pessoas vão ficar sem entender, ou, né? Mas eu vou te dizer assim, sobre previdência, o meu recado principal é: preocupe-se com isso. Gente, preste atenção nisso que a Luciana tá falando, Preocupe-se com isso.
Olha, se pudesse escrever ali embaixo, preocupe-se com isso. Sabe? Olha, vai Porque eu sempre acho muito importante, sempre que falei sobre violência doméstica, o meu recado era: denuncie. Denuncie. Vá atrás. É preciso denunciar, né? Nós fizemos... Eu sou parte de um movimento da OAB institucionalmente. A OAB se envolveu em difundir, né? Eu sou uma das responsáveis, culpadas, porque nós somos várias culpadas, que a Lei Maria da Penha é a mais conhecida, acho que do Brasil, talvez. Não sei. Acho que não tem. Sim, não tem lei mais outra, conhecida não que tem, essa. não tem. E foi uma cruzada, assim. Eu vou contar uma que falou Maria da Penha, a lei mais conhecida. Aconteceu uma situação lá no bairro onde eu moro, próximo da minha casa, e que um dia uma pessoa vizinha foi correndo lá pedir ajuda. Por favor, professora, por favor, olha só, a dona Maria da Penha tá vindo e vai pegar ele. Vai. Ai, a dona Maria da Penha vai pegar ele. A dona Maria da Penha pegou. Mesmo, devia pegar mais. Então, assim, ó, as pessoas podem não saber exatamente tudo sobre a Maria da Penha, mas saber que a Maria da Penha pega... Então, eu gostaria... Eu sou assessora de uma procuradora, a doutora Liliane, que é uma pessoa muito estudiosa. Ela é extremamente estudiosa e crítica. Se ela deve estar me assistindo, ela vai achar vários erros. Ela é muito... Mas é que a nossa conversa aqui, ela é informal, né? Mas tá, a Liliane, ela é muito boa e ela é muito, como te falei, estudiosa, interessada nessas coisas. Bom, mas o que eu queria dizer é que a gente tem essa preocupação, principalmente no âmbito do município, de fazer com que o servidor e a servidora consigam compreender, né, que mesmo que te deem opções de fazer isso ou fazer aquilo, como é a melhor forma de tu chegar, tipo um plano, sabe? Olha, posso fazer isso? Temos aí também a questão do servidor público, nós temos o abono permanência, que é aquele servidor que se aposenta e permanece trabalhando, né? Então, o que ele pode, o que isso vai trazer de benefício para ele ou não? A gente temos vários debates e conversas sobre isso, né? Que a gente às vezes está com vontade de estar com aquele parecer ali para falar assim: por favor, senhor fulano, não faça isso. Eu estou dizendo que o senhor pode, mas não faça. E vai ser ruim para o senhor, vai diminuir os seus proventos, vai diminuir o seu dinheiro no momento que o senhor mais vai precisar. Porque a idade não vem só, né? Exatamente. A idade vem com uma série de probleminhas de saúde e tal. Então a gente não é devagar, né, Luciana? Nem ficar filosofando assim, ó. Mas é real. Então a Maria da Penha, participei desse movimento e agora eu gostaria, não vou fazer a mesma coisa, óbvio, porque não tenho parceria, não tenho mais tempo, não tenho mais... Mas olha, eu faria assim, para dizer para as pessoas: preocupe-se com isso, entendeu? Mulher, né? Mulher, principalmente, mulher, te preocupa com isso. Te preocupa em te aposentar, em fazer se preocupar, fazer esse plano para o futuro, porque é muito importante. E eu vou te dizer uma coisa, essa palavra plano... E não falamos das previdências privadas também. Mas não terminamos ainda. Não, isso é para quem tem condições aquela mulher que tem condições de... Quando vem, empreendeu, né? Fez a sua correria bem, deu dinheiro, entendeu? Ela tá pagando seu INSS. Procura uma previdência privada. Aí tem condições, né? Aí pode investir. Procure uma previdência privada. Temos várias. Os advogados têm a OAB Prev. Não vou citar, porque não vou fazer merchan, né? Não vou fazer. Mas e tem várias outras, né? Bancos, instituições financeiras. Tem várias. Agora, aquela mulher que tem condições, né, de se preparar e fazer uma previdência privada, faça. Porque é um projeto, é um plano, entendeu? Tu teria uma ideia de investimento inicial para uma previdência privada? Depende muito de quanto tu quer ganhar. Eu acho que a pessoa tem que consultar, porque assim, a gente pensa em várias coisas durante a vida, né? A gente se preocupa com N coisas, entendeu? Plano de saúde, por exemplo, a gente se preocupa, né? Mas normalmente não chega a se preocupar com isso.
É uma parte de dinheiro que daqui a pouco vai te fazer falta, principalmente se tu começa mais tarde, tu tem que investir mais. Quanto mais cedo tu começar, menos dinheiro tu vai investir na previdência privada. É algo que tu precisa pensar, viu, Alice? Vamos olhando pra ali. Não, eu tô falando pra ti. Tá bem? É que ela se preocupa. Com ela? Não com ela? Sempre pensa nisso. Pois é, Marina, preocupe-se com isso. Marina é minha filha. Não sei se tá me... Eu acho que foi essa semana a gente falou sobre isso. Pois é. Eu tenho essa questão assim, ó, nem... Claro, as regras as pessoas têm que conhecer, tem. Elas estão endurecendo com essa medida, essa emenda constitucional, sim. Poderão, uma reforma administrativa, principalmente perante servidores públicos? Pode, sim. Mas a gente, se temos condições, precisamos nos preocupar com isso. E aquele que está começando, não se deixa abater. Eu sei que pode fazer falta esses 11, 5%, 20%. Mas vai valer a pena lá no final. Vai valer a pena. Vai. E assim, no final não, numa parte da vida que tem ainda, que a gente vai viver, não sabe Tô falando por mim, comecei tarde. Porque sempre fui autônoma e não me preocupei. E hoje eu penso nisso como qualquer plano que eu faça daqui para frente, será um plano que eu podia ter pensado lá atrás, Luciana, eu posso até parecer chata, mas eu gosto assim, até para dar exemplo, que nós temos um monte de mulheres empreendedoras. Eu queria fazer essa cruzada também. Fizemos a Maria da Penha em prol da mulher, contribua, não deixe para... mas vamos fazer uma campanha, vamos montar uma campanha. Eu sou parceira. Pois então, tô falando sério. Não, vamos mas fazer. Eu também. Olha só, Luciana. É que assim, ó, quando a gente vai falar de violência doméstica ou de algum outro assunto, agora falar de previdência, assim, ó, não vai ter ninguém para nos ouvir. Não, eu acho que as mulheres estão se ligando. Será? Eu acho que ainda mais que aqui é uma conversinha, né? Não. Mas uma coisa técnica assim, certo? Deixa eu ter. Mas que seja de bom eu vou fazer uma coisa que tu vai. Eu sei, de repente tu vai dizer, mas coisa chata, Cândida, mas eu vou bater nessa tecla. Tá. Eu sou empreendedora, tá? E hoje eu me mantenho e eu tenho um ganho que me possibilita ter R$3.000 no mês, tá? Para que eu venha no futuro, nessa aposentadoria, manter esses 3 mil. Tô dando um exemplo, tá? Quanto hoje eu teria que contribuir? Depende de quanto tu queres, quanto tu vai querer ganhar. Se eu quiser, eu quero... Tu quer ganhar o teto, tu vai ter que contribuir com 20% dos teus ganhos. Dos meus ganhos. Então, R$600. Não é barato? Não é barato. Mas se a gente pensar que arrumar... Eu amo arrumar cabelo. E olha que minhas cabeleireiras, o pessoal que trabalha com maquiagem... Tá, mas isso é um cálculo que nós estamos fazendo assim, né? Não, aleatório. Aleatório. Mas o que eu... Que depois não venham os previdencialistas querer que a gente faça, os contadores querer que os nossos cálculos estejam... Não, gente, aqui, ó, são assim, ó, tentando ilustrar um pouquinho a fala. É uma ilustração. Tá? Até porque a gente conhece contadores, conhece várias pessoas que também poderiam, no outro momento, falar sobre especificamente números, que não é o caso. A gente só quer que as nossas amigas aí do outro lado se situem mais ou menos no que é esses 20%, da onde que se tira. Mas eu penso assim, ó, eu acho que se hoje tiver 1, 2 pessoas, mulheres, várias, 10, 20, sei lá, quantas estiverem nos ouvindo, só de elas se interessarem e irem buscar essa informação, sabe? E tem alguma, por exemplo, se eu tenho um MEI, se eu sou uma empreendedora individual, procure o Sebrae, sabe? Entra no site do Sebrae, procura, né? Ali tem várias informações. No site do INSS tem várias informações, sabe? O site do INSS está funcionando? Está. Eu quero crer que sim. Ai, tomara, Deus permita. Olha só, o Jerônimo Pareira tá aqui, um beijo pra ti também. Parabéns pela live. Eliana, tá? Eliana querida. É uma querida, né? Ele também é um guri querido. Deixa eu ver, a Glaucia tá dizendo que sempre bom ouvir mulheres notáveis como Cândida e Luciana Paiva, trazendo informações maravilhosas. Obrigada, amadinha. A Sônia Barbosa tá dizendo boa noite. A Sônia é minha amiga também. É uma querida. Um abraço especial pra doutora Luciana Paiva, que é muito minha amiga. Claro, me conhece. Nós doávamos do tempo que ela era minha consultora de bronzeado. Tu imagina, eu com essa cor, o trabalho que tinha a Sônia. A Sônia é muito especial. A Sônia era minha consultora, assim, né? Só ela
na luta. Ai, que maravilha! Olha só, não sabia dessa tua habilidade, não. Era consultora de bronzeado, Sônia, mas olha, o bronzeado da Sônia é top. E ela gosta de um sol. Mas A Camila está dizendo que as mulheres precisam se alertar. Exatamente. E essa era a nossa função. é o recado. Despertar, né? É para isso que eu vim. Eu comecei a trabalhar com essa questão há pouco tempo, te propus, porque o meu recado é esse, entendeu? Preocupe-se com isso. Preocupe-se. É. Tá. E a Ingrid Campanhol, que é advogada na coordenadoria, está dizendo que dupla maravilhosa e poderosa. Muito obrigada, beijo. Ingrid. Eu não a conheço, ela deve ser recém-formada, eu acho. Ela tem pouco tempo. Ela deve ser novinha. Novinha. Nós somos, quando eu vejo os números das OABs, o meu é 50, meu início, né? Tá em 100 e lá vai cacetada, assim, eu me sinto o dinossauro. Olha, a dela deve ter 2, 3 meses. Ah, Tá? A Cristina Taroco também dizendo que é assunto importante. E olha só, viu, Cristina? A gente tem que se ligar, né? Te liga também, tá? Obrigada, viu? Gente, obrigada por vocês todos estarem aqui. Mas antes da gente encerrar... mas já? Já, porque já fizemos 1 hora de programa. Mas eu não acredito. Foi 1 hora. Deixa eu te dizer uma coisa que a gente às vezes resiste, porque o tema é previdência. A nossa conversa, minha e da Luciana, era sobre isso, né? E a gente queria provocar essa curiosidade nas mulheres. Exatamente. Né? A ideia é que vocês fiquem aí curiosas, tá? Mas tão curiosas e preocupadas, tá? Que vão procurar as informações nos lugares que a Luciana acabou de indicar, né? Site do INSS. E outra coisa, tem um advogado de confiança que aqui eu teria N nomes, mas não posso estar fazendo, né? Propaganda. Tu não pode fazer propaganda, mas quem quiser patrocinar o programa Ela por Elas, estamos abrindo 2021 com patrocínio. Tem vários. Então, por favor, quem quiser patrocinar o nosso programa, por favor, tem entre em gente contato. muito boa aqui em Bagé desse assunto, sabe? Tem gente muito... Não diga o nome porque eu estou precisando de patrocínio. Tá bem. Tá aí, fica aí. Fica o questionamento. Fica a dica também. Exatamente. Mas uma coisa que eu ia dizer assim, ó, lá na Coordenadoria da Mulher, as gurias se esforçam e correm atrás das informações, tá? Quem? Miss Lane! Aí, saudade! meu coração parece que vai saltar fora da boca. Olha minha musa. Beijo. Miss Lane, hoje a gente parou lá na Coordenadoria falando em ti. Ontem, numa reunião. Minha companheira das maiores loucuras, maiores investidas na coordenadoria. Ai, tão bom, tão bom. Eu tava falando e eu lembrei, Miss, assim, ó, tu tanto tava no taco, no salto alto, quando tu já tava no chinelinho que tinha que sair correndo. Vamos né? fazer uma visita. Era a primeira a entrar no carro. E te lembra? Era capaz de entrar antes do motorista. Meu nome é assistente social, Miss Lane. Que orgulho, né? Bah. Então, assim, aprendizado Miss, sem. Ó, muita saudade tua. Beijo, tá? Beijo, saudades mil. E então, sabe o que eu queria pra gente, antes da gente encerrar? Que a gente tocasse naquele assunto. Qual assunto, menina? Esse assunto que tá nas mídias. Mas que não dá pra fazer de conta, porque isso tá acontecendo. E não acontece só na Rede Globo, não acontece só... assédio? Né? Não. A gente vê isso logo ali. Hoje eu ouvi uma declaração de uma outra atriz, né, dizendo que ela tinha demorado muito tempo. Ela não demorou. Ela denunciou. O caso é que a empresa abafou, né? A empresa, no caso, a Globo. Sim, tá na mídia, né? A empresa adotou agora uma política de que não... o compliance, que na verdade, é uma grande mediação para fazer tudo interno. Não. E certas coisas, se ele é teu chefe, e se tu tá sendo assediada, te sentindo incomodada com aquelas atitudes do teu chefe, tu é subordinado, ou seja, tu é vulnerável, porque ele pode decidir o teu trabalho, a tua demissão, a tua permanência. E deixa claro isso? Sim, porque ele tá fazendo... Bom, esse sujeito chegou ao ponto de dizer que vai processar ela e a advogada. Ele se sente confortável. Isso aí eu tô falando assim, não vou nem dizer o nome dele, porque até um nome estranho, não sei pronunciar, não vai ser agora que eu vou aprender. Mas tá.
Mas ele é diretor do núcleo de humor. Do núcleo de humor da Globo, né? Era, né? Era, não é mais. Que pena, não é mesmo? Aí, o que que Só que não. Só que não. O que funciona, assim, nessa, né? É sempre a mulher denunciar, né? A minha lógica é sempre dizer, não, denuncie. Só que agora a gente estava falando de previdência, né? Da mulher que faz que é empreendedora, a que vende lanche, a que vende... Só Deus sabe onde aperta o sapato da gente. Então tu imagina, eu tenho filhos para criar, eu preciso desse emprego, eu suporto o quê? Tudo. Então essa moça empoderada, Dani Calabresa, atriz famosa, talentosa, esclarecida, com poder de aquisitivo e uma classe social, mulher viajada, né? Ela se sentiu envergonhada de denunciar, ela sentiu que poderia se prejudicar. Então tu imagina o que os pobres mortais, né, do lado de cá da vida real. Não estou falando, francamente, não estou falando nem de nós, que somos formadas, servidoras, né? A gente tem o poder de voz, né? Agora, graças a Deus, também criamos mulheres, nós somos mães de mulheres, né? Eu e tu, né? Sim. Somos mães de mulheres. E criamos as nossas meninas também, né? Dessa forma. Agora a gente sabe que isso aí é um privilégio, né? Nós estamos no alto de um privilégio. E tem uma camada, né, de muitas pessoas, às vezes próximas de nós, né? Várias mulheres de classe mais baixa, pobres, pretas, trabalhadoras de N, né, situações às vezes bem ruins, e essas mulheres precisam... O que essas mulheres não precisam suportar? E às vezes essa questão do assédio ele é muito sutil, né? Aquele elogio exagerado que te desagrada, aquele toque, aquela mão na cintura. A Lei Maria da Penha, ela te protege no âmbito familiar e doméstico. Sim. Mas no Brasil nós não temos uma legislação que te protege. Temos no Código Penal a questão do assédio, temos a perturbação. Temos a legislação andou, tá? Andou. O próprio estupro, o tipo penal, ele é bem amplo, várias condutas que ele engloba e tal, mas nós não temos uma lei que protege, né, especificamente a mulher desse assédio. No ônibus, quantas mulheres tu vê aí, transporte público, olha, por que não? Aqui tem, aqui a gente também não fica sabendo, né? Mas nós tivemos no metrô, ano passado, em São Paulo, Rio, olha, tem coisas que tu fica assim, eu não acredito que esse cara fez isso. E tu vê uns vídeos assim, né? Eles chegam pra intimidar e pra tocar e pra, sabe? É uma coisa que tu não acredita. É nojento, sabe? É nojento. E a gente não, e muitas vezes não acreditam, acham que não era bem isso, que não era essa intenção. Né? E a gente que tem mãe, mulher, filha. E acaba de novo que a mulher se sente culpada, envergonhada. Porque tava, exato, se Dani Calabresa se sentiu, imagina, quem não vai se sentir? Somos nós. Exatamente, que é a clássica. Mas assim, ó, então assim, mulher. A Alice falou, né, o que a mulher fez. O que essa mulher fez? Mas então assim, mulher, foi desconfortável? Não era pra ter acontecido. Porque tu não pode dar medida pro desconforto do outro. Mas eu tava brincando. Tem homens, principalmente homens mais velhos, que dizem assim, mas eu fui criado assim. Bom, então te descria. Porque morre e nasce de novo, porque não tá errado. Ninguém mais vai aceitar isso, né? Então essa é a medida. Tá desconfortável? Às vezes pode ser que seja sem querer? Pode. Chega e fala pra pessoa, olha, eu não gostei disso. Eu não gostei, eu não aceito esse tipo de comportamento comigo. Eu não gosto. Que é outra coisa, né? Olha, agora, a mulher é louca. Agora também a gente fala isso, denuncie, vá pra frente. A gente entra em vários, né? Em vários empecilhos. Às vezes, muitas gurias chegam e falam assim, isso não dá em nada. Tenho situações que eu, profissionalmente, mas eu fiz tal coisa, eu fiz o BO, eu fui na delegacia, mas isso não vai dar em nada, e às vezes é isso mesmo. Entendeu? Mas não podemos desistir. Mas é o que eu sempre digo pra Maria da Penha, digo na questão do assédio, não desista. Não, porque se a gente não for pra frente
Isso nunca vai parar. Isso tem que parar. Né? Isso tem que parar pela simples ideia. Não é porque, eu não gosto, não vou fazer isso porque eu não faria com a minha mãe, eu não gostaria que fizesse com a minha irmã. Não, é pelo simples fato de que nós somos sujeitas, que nem eu digo, sujeitas de direitos, e que nós somos também cidadãs que pagamos impostos, a gente paga taxas, a gente trabalha, estamos na mesma, né, pagamos alíquota para nos aposentar, nós estamos sempre, né, nós estamos nessa correria também, então, só por isso, apenas por isso, nós, né, precisamos, é como se, a palavra basilar, né, alguns acham que é um empoderamento, eu sempre digo, é respeito. Sabe? Eu acho que às vezes, e acho que isso assim, ó, tem uma geração de homens, estão aqui, não, agora vão ficar furiosos comigo, que estão aqui, não sei. Não, eles são homens que estão nos olhos. Tem uma geração de homens que eu dou por perdida, com raras exceções, sabe? Mas não está sozinha nessa ideia, porque eu vou te dizer, eu conheço alguns colegas, alguns homens, sabes por quê? Que são respeitosos. Sim, mas, por exemplo, quando o coleguinha dele não ele não chega com tudo, cara, e diz assim, ainda falta isso. Tá ruim isso aí, não pode fazer isso aí, cara. Não. Isso falta. Dá risadinha, fulano, a semana passada eu ainda repeti isso, Luciana, assim, olha, se tu é um cara legal, de verdade, quando o teu amigo, sabe, o teu melhor amigo, os teus camaradas, lá do futebol, lá da cerveja, exato, vem com aquela piadinha de mau gosto que passou a fulaninha, a vizinha ou amiga, exato, tal, a colega, e fez a piadinha engraçada, aquela sem graça nenhuma, mas que vocês acham graça, mas que lá no fundo já tá uma coisinha desconfortável pra ti, fala, cara, fala que tu não compactua, fala que tu não tá de acordo. É isso que eu digo. Porque no momento que tu mudar o teu comportamento, vai ter outro que e também não adianta ir pra internet e falar assim, que horror, não sei o que, não. É o feminista, né? É o feminista. O feminista. O feminista. Ele, porque que horror. Pois é, mas e na rodinha de amigos? Quando o colega fala, eu fiz tal coisa, e aí? O que tu cobra dele? Cara, por que tu fez isso? Esses são poucos. Raríssimos. Né? Então eu dou essa geração. Ai, meu Deus, é uma coragem. Eu dou essa geração por perdida. Eu bato aqui no coisa, ele faz uma cara estranhíssima pra mim. E eu fico me sentindo culpada. Até porque de máscara fica difícil ver que carinha. Não, mas eu sinto. O olho. Eu sinto. Aí, me desculpa. Aí o que eu penso é assim, eles fazem isso, né? Não cobram, né? Desse amigo. Então eu acho que essa geração tá perdida. Eu acho que só vai se salvar com a educação. Nós temos uma geração das nossas crianças. De meninos. Só que aí essa geração que tá perdida são os pais dessas crianças. Então a gente precisa continuar falando sobre esse assunto. Eu acho assim, na escola também, eu acho que a escola tem um papel principal. E tem muita gente que teme, né? Mas esse tipo de coisa... Gente, esse tipo de coisa não precisa ser... A gente vai falar sobre respeito. Respeite o seu próximo. Respeite a sua próxima. Respeite o ser humano. Respeite as diferenças. Respeite as pessoas como elas são. É isso que vai se dizer para as crianças. Apenas isso. Se a pessoa concorda, discorda, se gosta, se não gosta, mas isso aí é em casa, depois que se vai se ver isso aí, entendeu? Isso aí é uma questão privada. Mas a escola tem que... É que a escola tem uma função social e aqui, eu sou professora. Então eu sei que não é sobrecarregar o professor com mais uma tarefa da família, não. É no cotidiano, não, né? Não é. Eu não sou pedagoga, tu saberá falar melhor que eu. A escola está inserida numa comunidade, né? Ela está ali, cercada. Então ela tem que ter, sim, ela tem um papel primordial no comportamento, na cultura daquela comunidade. Então ela tem que trazer para dentro da escola todos os comportamentos sociais que são daquela volta e discutir, sim, refletir, dialogar sobre isso. E identificar esses comportamentos que precisam ser refletidos e mudados. Pra mim, isso é cidadania pura, ensinar a respeitar. Respeitar os animais, a natureza. Os temas transversais. Exatamente. Estão lá nas prateleiras de todas as bibliotecas das escolas. Não é para isso. É para pegar, levar para casa, também, colega, e ler. E essas questões assim, de elementares de respeito, né? Até para a natureza, para os animais, para tudo. Isso resolve um monte de probleminha.
essa palavrinha respeito. E vamos falar também na Previdência, mas pode falar na escola, desde pequenas crianças aprendendo. Então tá. Gente, assim, ó, eu quero agradecer com muito carinho. Se ela não manda eu parar de falar, eu vou falar toda Não noite. vou te mandar parar de falar, imagina se eu vou, né? Só que a gente tem sempre que deixar aquele gostinho de quero mais pra tu voltar outro dia, tá? Tá bem. Então a gente se organizar para uma próxima live. Quero então agradecer a Luciana a disponibilidade, esse horário depois de dia de trabalho, a gente sabe que é bastante desgastante, mas vocês aí do outro lado merecem, tá? E eu adoro estar com vocês, adoro saber que vocês estão aí. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela companhia nessa noite. E dizer para vocês que a semana que vem a gente vai ter uma surpresa, vai ser provavelmente na quarta-feira, tá? E eu espero que vocês fiquem contando até quarta-feira pra gente se encontrar de novo, tá? Muito obrigada, Cainã. Muito obrigada, Vlad. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, minha filha. Eu te amo muito. Muito obrigada, Luciana. Tá? Obrigada, maridão, que tá lá em casa e disse que hoje eu tinha que mandar um beijo pra ele. Eu não sei o que ele está pretendendo com essa noite de verão. Ó, beijo pra ti, tá? Tô indo pra casa. E assim, gente, muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Quero dizer, só para encerrar, assim, uma notícia boa, tá? Hoje conversei com o nosso prefeito Divaldo Lara e a questão da consulta popular, tá? Hoje, tá? Foi liquidado o empenho e o recurso da consulta popular em janeiro vai estar em Bagé, tá? Então, muito obrigada, prefeito, por acreditar no nosso trabalho e por nos motivar, incentivar essa tarefa que foi bastante complexa, mas que a gente venceu, tá? Obrigada, André Barcelos, por nos ajudar nessa tarefa, tá? O colega servidor público que atuou de forma muito importante e muito incisiva na questão da documentação para esse recurso não escapar em Bagé, tá? Boa noite, prefeito Divaldo Lara, boa noite a todos vocês. Muito obrigada por estarem conosco. Obrigada. Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar.